Para você que se liga nas emoções da velocidade, curtindo as emoções da Stock Car e suas corridas históricas, vamos juntos a partir de agora acompanhar essa nona etapa da temporada de 2005. Estamos no Autódromo de Tarumã, no Rio Grande do Sul. E olha, um grande desafio aí para os pilotos, afinal de contas chove muito aqui em Tarumã. Pista bastante molhada e se Tarumã já é desafiadora no seco, você imagina com a pista molhada do jeito que estamos. Chuva forte nesse mês de outubro no Rio Grande do Sul e Tarumã tá aí. Muito molhada, por conta disso nós já vamos com o procedimento da largada com o safety car. A corrida já está valendo com o safety car, vamos pelo menos aí a 2 ou mais voltas com a presença do safety car por questões de segurança. A direção de prova vai adotando esse procedimento. E a gente aproveita, já que já está valendo, mas ainda sem ultrapassagens, para atualizar para você as posições de largada. Baseado aí no treino de classificação, nós tivemos acidentes acontecendo aqui em Tarumã antes da prova, durante as sessões de treinos. Um deles, o mais grave deles, com o Juliano Moro. Ele teve um acidente muito grave, o carro ficou muito danificado, mesmo assim a equipe trabalhou muito e está colocando o carro do Juliano Moro na pista novamente, só que ele vai largar dos boxes, já saiu dos boxes, vai lá no fundo do pelotão. Rubem Fontes é quem garantiu a pole position com tempo de 1:03.525, uma média de 170,9 km por hora. Duda Pamplona larga ali na segunda posição. Valdeno Brito é o terceiro colocado, Pedro Gomes larga da quarta colocação, Thiago Camilo é o quinto, Giuliano Lossaco, que você vê aí na tela, é o sexto colocado, Beto Jorge é o sétimo, oitava posição de largada para o Christian Fittipaldi. Na nona posição quem larga é o Fábio Carreira, a 10ª posição é de Rodrigo Esperafico, 11ª posição para Antônio Jorge Neto. Overorsi larga de 12º, o Guto Negrão vai largar na 13ª colocação. Luciano Burti é o 14º, Diogo Pacheco o 15º, Alceu Feldman o 16º, Ingo Hoffmann é o 17º. Depois a gente tem o Wagner Ebrahim na 18ª posição, Felipe Malui é o 19º, Ricardo Maurício larga na 20ª posição, Nono Figueiredo é o 21º, Cacá Bueno larga na 22ª posição, ele que é o líder do campeonato, o Alan Kodair larga de 23º, Thiago Marques é o 24º, Luiz Carreira é o 25º, Chico Serra larga na 26ª posição, Popó Bueno é o 27º, depois a gente tem o Raul Boesel na 28ª posição, Matheus Greipel é o 29º, depois a gente tem ali atrás o Walter Salles, o Sandro Tanuri, o Rec Júnior na 33ª posição, o Luiz Garcia em 34º, o Rodrigo Pimenta em 35º, Henrique Favoreto em 36º, Alan Chanoski na 37ª posição, Adalberto Jardim o 38º e o Juliano Moro saindo do box. Completa a lista dos 39 carros que vêm para acelerar na prova aqui no tradicionalíssimo Autódromo de Tarumã, que vai completando 35 anos da sua inauguração. E vamos para mais uma volta com o safety car. Você vai vendo aí a sinalização, a bandeira amarela. Seguimos com a indicação do safety car. Vamos para mais uma. Você vê como tem água, né? Tem muita água na pista. Alguns carros utilizando aí o limpador de para-brisas. Você está vendo o Overorsi, um dos pilotos que vai tentando se manter na briga pelo campeonato. Enquanto a gente vai com o safety car, aproveitamos para dar uma atualizada nos números do campeonato para você, porque matematicamente Cacá Bueno pode ser o campeão hoje aqui em Tarumã, mas aí vai depender do que fizerem na pista Giuliano Lossaco e o Overorsi especialmente, né? Porque depois de Tarumã nós teremos mais 75 pontos em disputa, serão mais 3 etapas. Hoje Cacá Bueno tem 146 pontos, o Lossaco tem 91 pontos, então nós temos aí
55 pontos de vantagem do Kaká. Se o Kaká abrir mais 20 de vantagem hoje, significaria o Kaká, por exemplo, chegar na segunda posição e o Lossaco não pontuar. O Kaká já pode ser o campeão. Também se aplica essa matemática para o Overhorse, que tem 82, a diferença é um pouquinho maior, mas o Kaká teria que abrir um pouquinho de vantagem em relação ao Overhorse, que são os 3 principais candidatos ao título na matemática do campeonato, já que na sequência a gente tem o Duda Pamplona com 69 pontos, o Antônio Jorge Neto com 58, o Luciano Burti com 45, Thiago Camilo com 29 pontos, um pouquinho mais atrás. E aí matematicamente para eles a coisa já fica um pouco mais difícil. Portanto, poderemos ter. A questão é, Kaká Bueno vai largar lá da 22ª posição. E aí já fica mais difícil para ele, enquanto o Juliano Lossaco larga da 6ª posição. O Overhorse está largando ali na 12ª posição. E aí com a pista do jeito que está, fica difícil para o Kaká remar tudo e chegar na frente de todos eles. Mas tudo pode acontecer em uma corrida com pista molhada, encharcada aqui no Autódromo de Tarumã, que vai testando, né? Vai provando pra gente mais uma vez a paixão do público gaúcho pela velocidade. O pessoal não arredou o pé não. Vai todo mundo se protegendo. Você tá vendo aí as arquibancadas lotadas, muita gente acompanhando. Pessoal com lona, com guarda-chuva, com capas. Vale tudo para acompanhar a Stock Car aqui em Tarumã. E essa curva 1 aí promete muito, hein? Ela já é desafiante, desafiadora quando seca. Agora com chuva ainda mais. Você vai vendo aí os dados no carro do Overhorse. Eles estão indo ali na casa de 80, 90 km por hora. Sem dar muito pé, seguem atrás do safety car que vai puxando a fila. E aí a gente vai mostrando a câmera na lateral do carro do Juliano Lossaco para você. Lossaco que larga da 6ª posição de prova. O pole position é Rubem Fontes. Vamos ver se nessa vai sair o safety, hein? Ficamos na expectativa da saída do safety car nessa volta. Estamos passando já ali pela área do Tala, né? Saída do laço. Chegada no Tala. Rubem Fontes que celebra a sua primeira pole position na Stock Car. Vamos ficar de olho aí, ó. Apagaram-se as luzes do safety car, apagou o pirilampo. Vamos para a largada aqui no Autódromo de Tarumã. Lembrando que a prova já está valendo, né? Para efeito de contagem do número de voltas, já temos 5 voltas. Vamos completar a 5ª volta agora, nessa passagem aqui pela reta. Você vê aí o Rubem Fontes tentando ali ajustar pneus, dar mais temperatura nos pneus. Vai fazendo aquele balé dos carros. Logo atrás dele vai o Duda Pamplona. E aí vem eles. Já começa a dar pé ali o Rubem Fontes. Aqui no PSDP vai pintando a bandeira verde. A partir de agora tá valendo. É pé para baixo, velocidade para cima. Vamos juntos com a 9ª etapa da Stock Car aqui em Tarumã. E você vê a distância do pelotão. Largada em fila indiana. Os carros vão mantendo um pouco mais de distância. O Duda Pamplona já dá uma balançada. E vai ser assim a corrida toda, né? Já vai tentando ganhar posição ali o Juliano Lossaco. O Pedro Gomes também já começa a ir para cima do Valdeno Brito na briga pela 3ª posição. Cada um escolhendo o seu traçado. Aqui em Tarumã é o desafio de Tarumã com pista muito molhada. Vai tentando a 3ª posição aí o Pedro Gomes. Vai para cima de Valdeno Brito. Eles já fazem o laço, já vão pegando ali o trecho que é de descida aqui de Tarumã. É um desnível muito grande até chegar lá na curva de número 9. Eles passam aí pela tradicional curva do Tala, um dos pontos prediletos do público para assistir. Aí já temos a primeira vítima da pista molhada. Olha só, o Beto Jorge já vai para fora. Problemas aí para o Beto Jorge, ele que largou da 7ª posição. E para voltar é complicado depois de uma escapada dessa. Balança de novo ali o Duda Pamplona. Vem acelerando, passa Rubem Fontes como líder. Duda Pamplona segue na 2ª posição, Valdeno Brito é o 3º, Pedro Gomes vai mantendo ali a 4ª posição de prova. E o Pedro vai tentando a aproximação.
Vamos acompanhando aí a prova em Tarumã para você, a nona etapa da temporada de 2005, com muita água, com muita chuva. Vai vendo aí pelas imagens como fica difícil a visualização dos carros. Imagina lá dentro. Balançou ali o Pedro Gomes. Tentou fazer um traçado diferente ali, já balançou o Pedro Gomes. Não consegue a aproximação que queria em relação ao Valdeno Brito. E o Felipe Maluí já parte pro ataque aí para cima. É o Christian Fittipaldi quem parte pro ataque do Giuliano Lossaco. Christian vai tentando ali uma aproximação. Olha a quantidade de água que vai saindo ali debaixo dos pneus. É o efeito, né, que o pneu de chuva proporciona. É para isso que ele é feito. E o Pedro Gomes vai para cima de novo. Vamos ficar de olho. Tá aí o Valdeno, vai se protegendo ali na terceira posição de prova. O Pedro Gomes vai para cima dele. Thiago Camilo tá logo ali atrás. Agora colocou de lado o Pedro Gomes. Aí ficou difícil para Valdeno Brito. Vem Pedro Gomes para ser o terceiro colocado. Vem pela reta de Tarumã. O Pedro Gomes agora é na curva 1. Aí promete. Pedro Gomes vem para ser o terceiro colocado. Faz a ultrapassagem para cima do Valdeno Brito. Utilizou tudo ali do seu melhor ritmo. E o Christian vai para cima agora do Giuliano Lossaco, hein? Podemos ter troca aí. Na sexta posição de prova. Lossaco é o sexto, Christian Fittipaldi vai pela sétima posição, posição herdada com a escapada do Beto Jorge. E aí balançou ali o Giuliano Lossaco. Christian Fittipaldi aproveita e já faz a ultrapassagem para cima do Giuliano Lossaco. Você sentiu ali o balanço no carro do Giuliano Lossaco. E aí o Christian aproveitou para ganhar a posição. Daí o Christian Fittipaldi acelerando, olha só, de novo, ó. Agora por fora. O balanço no carro do Giuliano Lossaco. Traseira deu aquela escapada, ele precisou corrigir. Só que aí o Christian aproveitou o espaço e já passou. É, o Thiago Camilo vai chegando ali para cima do Valdeno Brito também, hein? Já vai ter disputa pela quarta posição de prova. E aí a gente vai de novo na carona, ó, o lance, o momento que Christian Fittipaldi ultrapassou aí o Giuliano Lossaco. A câmera instalada no espelho retrovisor do carro do Giuliano Lossaco para você aí. 8 voltas completadas. Rubem Fontes é o líder, meio segundo de vantagem para o Duda Pamplona. Pedro Gomes é o terceiro, Valdeno Brito é o quarto, Thiago Camilo o quinto, Christian Fittipaldi é o sexto, Lossaco é o sétimo e o Fábio Carreira vai pela oitava posição de prova. E aí já tem rodada do Pedro Gomes. Já vai rodando o Pedro Gomes, consegue trazer o carro de volta para a pista. Escapou ali o Pedro Gomes e volta atrás do Valdeno Brito de novo. Ele tinha acabado de ultrapassar o Valdeno. Aí perde 2 posições, né? Perde a posição para o Thiago Camilo, perde a posição para o Valdeno Brito. Pedro Gomes volta ali à frente do Thiago Camilo. E tem a imagem para você de outro ângulo. Olha só, ele estava tentando a ultrapassagem para cima do Duda Pamplona para tentar a segunda posição. Aí o carro escapa. Deu muita sorte aí o Pedro Gomes para trazer o carro de novo. Rodou ali, ficou de frente, ficou no sentido certo da pista para seguir na prova o Pedro Gomes. E aí já temos indicação da entrada do safety car na pista mais uma vez. A chuva deu uma aumentada, tem muita água. Você está vendo a dificuldade dos pilotos em manterem um carro na pista. E aí o safety car vem para a pista de novo. Porque temos aí o Popó Bueno na barreira de pneus. A gente vai revendo a escapada do Popó Bueno aqui no final da reta. Portanto, escapa ali o Popó Bueno. E aí aqui na reta é um ponto muito perigoso. Temos aí, portanto, a entrada do safety car. E aí, o Luciano Burti nos boxes. A equipe ali tentando desembaçar o vidro no carro do Luciano Burti. Possivelmente um produtinho ali vai sendo passado, né? Para ajudar a não embaçar o vidro ali do Burti. Thiago Camilo também vai para o box. E você vê aí o Rubem Fontes atrás do safety car. Ele que é o líder de prova. Gravou a pole position e vai mantendo a primeira posição, Rubem Fontes.
Segunda posição é do Duda Pamplona, a terceira posição é do Valdeno Brito. Quarta posição é do Pedro Gomes. Aí você vê o Thiago Camilo ali. Na posição, Christian Fittipaldi, tá aí o Walter Salles. Falei que era o Thiago Camilo que estava vindo pro box, mas não, você viu o Thiago Camilo na pista. Os carros têm o mesmo layout e tá aí o Walter Salles. Também ali com a moçada passando um paninho por dentro. Para tentar não embaçar o vidro. É um desafio também, né? Porque a gente tem uma temperatura um pouco mais baixa, muita umidade. E dentro do carro a gente tem muito calor, temperatura alta dentro dos carros. E aí esse contraste acaba embaçando os vidros. É mais um dos desafios para os pilotos da Stock Car. Nessa prova aqui em Tarumã, a 9ª etapa da temporada de 2005. Temos Rubem Fontes, equipe JF Racing, tá na frente. Tá na liderança de prova, seguimos com o safety car. E a gente vai revendo a escapada do Beto Jorge, né? Logo na primeira das voltas sem o safety car. E vamos revendo alguns lances para você. Tá aí o Juliano Lossaco segurando bonito ali. A escapada é a rodada do Pedro Gomes, quando ele tentava assumir a segunda posição na disputa ali com o Duda Pamplona. E deu muita sorte o Pedro Gomes de não ter ido pra grama, né? E aí a escapada do Popó Bueno, indo para a barreira de pneus. E aí vamos com um safety car na pista para mais uma volta. Você ligado nas emoções da Stock Car temporada de 2005. E aí o Henrique Favoreto também parando em box. A moçada vai trabalhando, né? Pessoal tirando o embaçamento ali no vidro para devolver o piloto para a pista. Safety car com voltas mais lentas. Aí é aquela história do piloto tentar apostar no que pode acontecer para frente da prova, né? Perde menos voltas com o safety car na pista e aposta depois lá na frente com outras paradas de outros pilotos e o ritmo de prova diferente para tentar recuperar posições depois. É a câmera instalada no retrovisor do Juliano Lossaco, ele que vai sendo acompanhado ali de perto pelo Fábio Carreira, carro de número 40. O Fábio Carreira está logo ali atrás do Juliano Lossaco. Vamos com 10 voltas completadas, estamos com a volta de número 11. É muita... Olha como a chuva está forte. Além do spray que vai levantando ali do pneu, a gente percebe que a chuva está muito forte. E aí, por questão de segurança, a direção de prova opta por manter o safety car na pista. Além do trabalho que vai sendo feito lá no carro do Popó Bueno, que já vai sendo retirado da pista. Você está vendo aí o Cacá Bueno já à frente do Thiago Marques. Lembrando, matematicamente tem a condição do Cacá Bueno ser campeão hoje. Só que ele precisa chegar à frente do Overorse e à frente também do Juliano Lossaco. E mais do que isso, né? Essas posições têm que serem equivalentes a mais de 20 pontos para que Cacá Bueno possa ser o campeão. Por enquanto, não vamos ter essa definição aqui em Tarumã pelas posições que eles estão na pista nesse momento. Você vê lá a caminhonete do resgate lá no fundo, ó, puxando o carro do Popó Bueno. Enquanto isso, o pelotão segue andando atrás do safety car. E a gente vai atualizando para você. Vamos no cronômetro. Faltando 28 minutos de prova. Para a gente seguir, temos a previsão aí de 40 minutos de prova. Para você acompanhar, tivemos a largada com o safety car. Vamos, evidentemente, ter menos voltas, né, na prova. Tá aí o Luiz Carreira Júnior também no box. Tirou o limpador, deixou apenas um limpador lá. Uma troca de limpador de para-brisa no carro do Luiz Carreira Júnior. Vamos ficar de olho. Tá aí o Rubem Fontes, ele que é o líder de prova. Ainda não tem vitória no seu currículo aqui na Stock Car, o Rubem Fontes, hein? Vai vivendo toda essa expectativa. Aí você vê o trabalho ali dos comissários, pessoal da sinalização. Pela agitação, podemos ter a relargada agora, hein? Chance de termos a relargada agora aqui em Tarumã. Galera nas arquibancadas não arreda a pé mesmo com a chuva forte. Já apagou o pirilampo ali do safety car. Vamos para a relargada de prova. Rubem Fontes já dá uma matada no ritmo do pelotão ali para tentar, nesse trecho de descida, passar da curva 8 para a curva 9.
um pouco mais lento. Aí ele já começa a dar pé. Já vai chegando aqui na curva 9. É a curva que traz entrada e o Duda Pamplona tá rodando na relargada em frente ao pelotão. Ele consegue trazer pro lado, todo mundo vai passando, o Duda volta também. Vai voltar ali na quinta, sexta posição de prova o Duda Pamplona. E com isso o Rubem Fontes passa com uma grande vantagem aqui para abrir volta, relargada autorizada. Valdeno passa a ser o segundo colocado, Pedro Gomes é o terceiro. Thiago Camilo pula para a quarta posição, Duda Pamplona volta em quinto, à frente do Christian Fittipaldi. Lá de fora a gente vê o Lossaco já fazendo outro traçado. Quase escapou ali na curva 1, Juliano Lossaco. Os carros vão se mantendo na pista e abre uma vantagem super interessante o Rubem Fontes nessa relargada de prova. E olha o tanto que vão balançando aí os carros, tem muita água na pista de Tarumã, exigindo muito da perícia dos pilotos, da habilidade dos pilotos. Ingoffman coloca por dentro ali, já faz a ultrapassagem para cima do Guto Negrão. Guto faz o laço bem por fora. E aí a gente está revendo o lance no momento da relargada, né? A escapada do Duda Pamplona. Deu muita sorte, ele veio pro lado de fora da pista. E todo o pelotão passou ali pela sua esquerda. Vamos para fechar a 12ª volta de prova. Olha o Overorse aí, fazendo ultrapassagem para cima do Fábio Carreira. Já ganha a posição o Overorse. Já vai recuperando posições. Vamos acelerando com a Stock Car. E aí o Pedro Carreira vai ali, ó, atrás. Olha a quantidade de água que vai saindo dos pneus. O spray vai lá em cima e dificulta a visibilidade de quem tá atrás. Olha só, essa câmera tá no carro do Overorse, ó. Você acha que ele tá enxergando alguma coisa ali, meu amigo? Você vai observando aí todo o trabalho de braço do Overorse para manter o carro na pista. Tem um carro ali na frente dele, ele vai tentando uma ultrapassagem. Aí perde um pouquinho da distância, ó. A gente vai de carona aí com o Overorse. Essa câmera tá no capacete do Overorse, por isso que ela tá dando essa balançada aí pra você. Olha o canudinho ali que ele faz a hidratação, ó. A câmera tá colocada ali ao lado do capacete. E aí temos panca. O Rodrigo Esperafico, hein? Rodrigo Esperafico ali no toque com o Antônio Jorge Neto. O Antônio Jorge Neto segue na prova, o Esperafico foi pro barranco e aparentemente é fim de prova para ele. Podemos ter safety car de novo, aí tem mais gente escapando. O Fábio Carreira já vai para fora da pista ali também, dá uma escapada, vai para grama molhada o Fábio Carreira. E o Overorse já vai aparecendo aí à frente do Juliano Lossaco. Já ganha a posição ali, o Overorse tá na frente e tem uma bandeira amarela ali no PSDP, hein? É um indicativo de que podemos ter o safety car novamente na pista. E temos safety car na pista. Luciano Burti já abandona a prova. Você tá vendo o momento da ultrapassagem do Overorse em cima do Juliano Lossaco. Vamos ver se já tinha em algum lugar aí a bandeira amarela. Porque o Lossaco já apareceu na frente. E aí você tá vendo o Ingo Hoffman, maior vencedor de provas aqui em Tarumã. O Ingo já tem 8 vitórias em Tarumã. E vai pro box também aí o Ingo Hoffman. Já tirou o volante ali, é indicativo de que Ingo pode abandonar a prova. Vamos ficar de olho aí no que Ingo Hoffman vai fazer. Ele que falava o seguinte, ó. Aqui é o seguinte, com pista seca, você não pode desafiar o limite da pista. Com pista molhada, mais ainda. São os desafios da etapa de Tarumã com a Stock Car. Tarumã com todo o seu histórico. Foi aqui que tudo começou com a Stock Car, né? Foi aqui que aconteceu a primeira prova, a primeira corrida da Stock Car na sua história. Tarumã sediou a primeira vez da Stock Car, isso lá em abril de 79. Tá aí o Ingo já abandonando a prova. Vamos ver se a gente consegue ouvir alguma coisa ali do Ingo.
Tá aí o Ingo, mesmo com toda a sua experiência, abandonando a prova, considerando que está muito difícil para seguir na pista. E vale a gente lembrar, né, dessa preocupação dos pilotos. O Burt também abandonou pelo mesmo motivo. É que daqui de Tarumã, as equipes já vão colocar os carros nas carretas e vão descer para Buenos Aires, onde vai ser a próxima etapa da Stock Car. Pela primeira vez a Stock Car vai acelerar em Buenos Aires. Então a gente está no meio da estrada para as equipes. Uma batida agora complica muito para as equipes recuperarem os carros para a corrida em Buenos Aires, né? Nós teremos Buenos Aires daqui exatamente 2 semanas, no dia 30 de outubro. Acontece a prova em Buenos Aires, então também é um motivo de preocupação aí para os pilotos, para as equipes, conservar os carros para a corrida. E aí você vê a dificuldade do Rodrigo Esperafico de voltar para a pista, né? A grama está muito molhada ali, olha só. Ele vai tentando voltar, mas a coisa está difícil. Muita água na pista de Tarumã. Vamos com a liderança desse cara aí, Rubem Fontes. É ele quem vai na frente. É ele quem vai na liderança. E a gente está com o Cacá Bueno dentro do seu carro também. Seguimos andando com o safety car. E vamos aí de carona com o Cacá Bueno. Rubem Fontes é o primeiro, Valdeno Brito é o segundo. Pedro Gomes é o terceiro colocado. Thiago Camilo é o quarto. E aí você vai vendo todo o pelotão passando no traçado de Tarumã. Tá ali o Felipe Maluí, tá ali o Cacá Bueno, tá ali o Thiago Marques. Atualizando mais uma vez a classificação para você. Cacá tem 146 pontos contra 91 do Juliano Lossaco e 82 do Overorse. São os principais pontuadores do campeonato até o momento. Seguimos com a bandeira amarela, seguimos com o safety car. Vamos para mais uma volta aqui no Autódromo de Tarumã. E a câmera mais uma vez no carro do Juliano Lossaco, que dá uma noção pra gente também um pouquinho, né, da chuva que a gente tem aqui em Tarumã. Vamos seguindo aí com o carro de segurança na pista. Você vai vendo o carro do Juliano Lossaco, ele que vai pela vice-liderança do campeonato e do jeito que tá, vai descontando, né? Bons pontos aí pro Cacá Bueno na liderança, hein? Vai descontando alguns pontinhos aí o Juliano Lossaco em relação ao Cacá Bueno. Ele vai pela 7ª posição de prova. Vai somando mais 9 pontos. O Cacá vai pela zona de pontuação, vai somando pelo menos aí mais 2 pontinhos, né? O Cacá é o 14º nesse momento, então 7 pontos vai caindo a diferença do Lossaco pro Cacá Bueno. Ou seja, vamos mantendo aí uma diferença na casa de 48 pontos para a etapa lá em Buenos Aires. Depois de Buenos Aires, depois aqui de Tarumã, teremos 75 pontos em disputa. Estaremos em Buenos Aires no dia 30 de outubro, Rio de Janeiro no dia 13 de novembro e a grande final em São Paulo no dia 27 de novembro. Será que teremos campeão antecipado? Será que teremos campeão antecipado? Tudo vai depender. A corrida em Buenos Aires passa a ganhar ainda mais importância, né? Depois dessa condição aqui em Tarumã. É bom lembrar que a gente pode ter aí o reinício de prova, muita coisa pode acontecer. A gente ouviu o rádio aí do Juliano Lossaco, né? Falando lá com o pessoal da equipe Amateis, informando que não dá para enxergar nada. Ou seja, vamos continuar com o safety car. E se for do entendimento da direção de prova, poderemos ter aí a prova encerrada com 75%, né? Não necessariamente precisaremos ter todo o tempo de prova. E a câmera instalada no carro do Overorse.
no teto do carro do Overorse, e aí você vai para dentro do carro do Overorse. O piloto vai ali apenas tocando, né? Vai levando casa de 60, 70 km por hora, vai atrás do safety car. E a gente fica no aguardo, fica na expectativa se teremos ou não a saída do safety car da pista. Enquanto as posições vão sendo mantidas, tá aí o Overorse, ó. Ele que ainda tem chances matemáticas no campeonato. E a imagem do detalhe para você da Stock Car aqui em Tarumã. Rubem Fontes é o líder do da Pamplona. Vai logo ali atrás, mas tem o Valdeno Brito na segunda posição. Pedro Gomes é o terceiro colocado. Então a gente tem o Rubem Fontes, o Valdeno Brito, o Pedro Gomes. São os 3 primeiros colocados. Depois a gente vai ali pela quarta posição com o Thiago Camilo. E você vai acompanhando junto com a gente as emoções da Stock Car. A gente vai revendo aí o lance do Antônio Jorge Neto com o Rodrigo Esperafico. Ali, foi pro barranco, tentou sair. O carro do Rodrigo Esperafico já foi para box. Imagens recuperadas que a gente já mostrou para você aqui na transmissão e vamos mostrando novamente enquanto vamos aí com o safety car. Stock Car completando sua 26ª temporada. Vamos nos aproximando das 300 corridas. Com a Stock Car no relógio, você vai vendo aí que faltam ainda 14 minutos e 50. Mas esse tempo muito possivelmente pode não ser completado se a direção de prova entender de encerrar a prova com 75%. Seguimos com o safety car. Aí ó, o Rubem Fontes, tá aí o Valdeno Brito. Rubem Fontes que é o líder. E se continuarmos com o safety car até o tempo final da prova, até não tivermos mais disputas, o Rubem Fontes vai celebrar a sua primeira vitória na Stock Car. Poder escrever aí o seu nome na galeria dos vencedores, o Rubem Fontes, hein? Tá bem perto disso, ele que cravou a sua primeira pole position justamente aqui em Tarumã. E vai aí andando na frente. Tá aí o líder Rubem Fontes. Cada vez mais perto da primeira vitória. Rubem Fontes que é piloto de Goiânia. Piloto que vai completando aí 30 anos de idade. E que está completando apenas a sua 9ª corrida na Stock Car. É um dos pilotos estreantes nessa temporada de 2005. E que ainda não tem pódio também, né? Ou seja, vai fazendo aí o Rubem Fontes, escrevendo a sua história como sua primeira pole position, com a sua primeira possibilidade de vitória, primeira possibilidade de pódio. Imagino que lá dentro do carro ele fica imaginando, torcendo para manutenção do safety car. Você vê que a galera tá toda aí com capa, com guarda-chuva, se protegendo do jeito que pode. Tá aí o recado na tela para você. Buenos Aires, pela primeira vez, vai entrar no calendário da Stock Car Buenos Aires. Vai saindo do Brasil pela primeira vez, vai para Buenos Aires. Dia 30 de outubro, você vai conferir as emoções lá no Autódromo de Buenos Aires. Autódromo que tem pouco mais de 2.600 metros, né? Para essa etapa que vai ser disputada lá em Buenos Aires, o traçado que vai ser utilizado de 2.600 metros. Vamos acompanhando aí Cacá Bueno na pista. Vai vendo o Cacá
atrás do Felipe Maluí. Vamos ficando de olho, poderemos ter ou a saída do safety car a qualquer momento, ou a direção de prova determinando o final da prova com 75%. Já passamos, né, de 75% do tempo de prova. Estamos aí a praticamente 10 minutos do fim da prova em Tarumã. Vamos ficar de olho. Normalmente aí na entrada do talho, olha só, tá aí a direção de prova, estão aí os comissários e vai terminar a prova, hein? Vai terminar a prova, passamos dos 75%. Vai escrever seu nome na história, Rubem Fontes. Vai conquistar a sua primeira vitória na Stock Car, numa corrida com muita chuva, com muita água, em um traçado icônico, desafiador como sempre. Ele fez a pole position e vem aí para garantir a sua primeira vitória na Stock Car. Rubem Fontes já vai contornando a curva 9, vem para a entrada da reta. Aqui em Tarumã já deve estar recebendo essa informação no rádio. Já vem comemorando, já vem celebrando lá dentro. Tá aí a bandeira quadriculada, diretor de prova Carlos Montanhar vai mostrando a bandeira quadriculada. Vem Rubem Fontes. Pode chamar o marceneiro. Pode aumentar a estante porque tem troféu chegando para você, Rubem Fontes. Escreve seu nome na história da Stock Car. Com a sua primeira vitória, entra para o livrinho dos vencedores de corrida. Ele que está prestes a completar os 30 anos de idade. No complemento da 20ª volta de prova. Rubem Fontes vence em Tarumã. Valdeno Brito fica com a segunda posição e Pedro Gomes é o terceiro colocado. Pedro Gomes, que tem a melhor volta de prova com 16.640. E com isso o campeonato fica em aberto, né? O Kaká mantém a liderança. O Lossaco fica na vice-liderança. O Overorsi segue ali ainda com alguma chance matemática para o campeonato. Você vê aí o momento da bandeira quadriculada para Rubem Fontes e a JF Racing. É o time que celebra o resultado de vitória aqui no Autódromo de Tarumã, no Rio Grande do Sul. Mais uma prova da Stock Car aqui em Tarumã. Foi aqui que tudo começou, né? Aqui que tivemos a primeira prova. E aí vamos para mais um capítulo dessa história entre Stock Car e Tarumã. Tá aí a equipe Medley ali, equipe Amatez, né? Moçada conversando, alguns com entendimento que dava para correr, outros que não, mas por questões de segurança a direção de prova encerra a corrida com um pouco mais de 75% do tempo de prova realizado, boa parte dele com a presença do safety car. E o Rubem Fontes vai, portanto, colocando seu nome aí no livrinho dos vencedores da Stock Car. Vence a corrida de número 21 da Stock Car aqui em Tarumã. E com isso a gente fica com o campeonato em aberto, né? Entre Kaká Bueno, Giuliano Lossaco e o Overorsi. Matematicamente a gente fica com os três na disputa do título. E vamos para as 3 últimas etapas, né? Temos pela frente Buenos Aires, temos pela frente Rio de Janeiro e temos pela frente São Paulo. Tá aí o campeonato atualizado: Kaká 149, Lossaco 101, Overorsi com 91, Duda Pamplona tem 71, Antônio Jorge Neto aparece ali com 59 pontos. É a classificação atualizada para você. Você está vendo aí a lista dos 12 primeiros colocados. Mas matematicamente, Kaká Bueno, Giuliano Lossaco e Overorsi são os pilotos que seguem com as maiores chances de conquista do título da Stock Car nessa temporada de 2005. Você vai vendo aí todos os carros já retornando para a área de boxe. E a gente vai marcando o nosso próximo encontro para Buenos Aires, no dia 30 de outubro, daqui 2 semanas. Pela primeira vez a Stock Car acelerando fora do Brasil, acelerando na Argentina. E claro que você vai curtir junto com a gente aqui no Stock Car Channel mais essa corrida histórica. Obrigado ao público do Rio Grande do Sul que não arredou o pé mesmo com toda essa chuva. Parabéns aí ao Rubem Fontes pela primeira vitória. E obrigado a você que esteve conectado com a gente. Valeu demais! Seguimos acelerando juntos!